Olá! Bora decifrar hoje o que é o processamento de linguagem natural, o tal do PLN. Sabe, é aquela força quase mágica, invisível, que está por trás de um monte da tecnologia que a gente usa todo dia. Basicamente, é o que ensina as máquinas a entenderem o nosso jeito de falar. E para a gente começar, vamos pensar numa coisa que todo mundo conhece. Ah, com certeza, quem nunca, né? Esse pequeno milagre digital que salva a gente de passar vergonha é, olha aí, um exemplo perfeito de PLN em ação. É uma daquelas tecnologias que ajudam a gente o tempo todo e, muitas vezes, a gente nem se dá conta. Então, bora mergulhar em como essa mágica já está no nosso dia a dia, de jeitos que, olha, talvez a gente nem imagine. Olha só, vai desde os corredores que salvam nossa pele na hora de escrever, até os tradutores automáticos que quebram qualquer barreira de idioma. Pensa nas assistentes de voz que entendem o que a gente pede, ou até naqueles sistemas de análise de sentimento. É sério, eles leem milhares e milhares de comentários na internet para saber se um produto é bom ou ruim. E isso, claro, influencia diretamente o que as grandes empresas decidem fazer. Resumindo, o PLN está em todo canto. Tá, mas por que é tão difícil ensinar uma máquina a entender a gente? Bom, aí a gente chega no X da questão. A diferença gritante entre o jeito que a gente fala e o jeito que os computadores pensam. E essa diferença é gigantesca. A nossa língua, o português, por exemplo, ela é viva, né? Ela evolui, é cheia de ambiguidade, de duplo sentido, e tudo depende do contexto. Agora, uma linguagem de programação é o oposto. É tudo rígido, formal, preto no branco, não tem espaço para dúvida. É como tentar comparar um poema cheio de sentimento com uma equação matemática, que é pura lógica. E aí, como é que a gente constrói uma ponte entre esses dois mundos tão diferentes? A resposta é justamente essa: o processamento de linguagem natural. Ele funciona como um tradutor, sabe? Um intérprete que conecta a nossa expressão tão humana com a lógica fria da máquina. Essa aí é a definição de livro, né? Mas, na prática, o que é o PLN? É basicamente um conjunto de ferramentas, de métodos, que dão para o computador o poder de lidar com a nossa língua, não importa se a gente está escrevendo ou falando. E o grande objetivo aqui não é só fazer a máquina reconhecer palavras soltas. Não, não. É muito mais fundo. É extrair o significado de verdade. É entender a relação entre as coisas, o que aconteceu e todo o contexto por trás daquele texto. Basicamente, responder quem fez o quê e em que situação. Ok, então a gente já entendeu o que é e por que é tão importante. Mas e na prática, como é que isso funciona? Bom, a primeira aula, o passo número 1 para ensinar um computador a ler, se chama tokenização. Imagina só, é a primeiríssima coisa que a gente faz quando está aprendendo a ler. A gente aprende a separar uma palavra da outra numa frase, certo? A tokenização faz exatamente isso. Ela quebra o texto nesses pedacinhos, nesses blocos fundamentais para a análise poder começar. Pra gente que lê português, essa frase parece super simples, né? Direto ao ponto. Mas olha, para uma máquina, isso aí é um verdadeiro campo minado, cheio de armadilhas e ambiguidades. Vamos ver por quê? Então, a primeira tarefa da máquina é essa aí: quebrar a frase em pedaços. Cada palavra, cada símbolo, tudo vira um token separado, um por um, como a gente está vendo. Só que o processo para decidir onde o cortar, nossa, ele é bem mais complexo do que parece. E é aqui que o bicho pega. Aquele ponto depois de ave, por exemplo. Ele termina a frase? Não, né? É só uma abreviação. E os pontos no número 200.000,0 são separadores de milhar. E o RS é um símbolo único ou são duas letras, R e cifrão? Definir todas essas regrinhas e exceções é um dos primeiros grandes quebra-cabeças do PLN. E cada pequena decisão aqui muda completamente o que a máquina vai entender lá na frente. Beleza, texto dividido em tokens, certo? E agora? O próximo passo é entender o que cada um desses tokens significa na sua forma mais pura, mais básica. É hora da análise léxica. Pensa no nosso idioma. Uma ideia só pode ser dita de 1000 jeitos diferentes, né? Por exemplo, entregando, entrega, entreguei, entregador. Todas essas palavras giram em torno do mesmo conceito. Para a máquina conseguir entender o texto de verdade, ela precisa enxergar essa conexão. E a solução para isso tem um nome: lema. O que é o lema? É a forma base da palavra, sabe? Aquela que a gente acha no dicionário. É a raiz que conecta todas as outras variações. Então, o pulo do gato é esse. Com um processo chamado lematização, a máquina olha para entregando,
entrega, entreguei. Entende que tudo isso, no fundo, é sobre o verbo entregar. E isso, nossa, simplifica a análise de um jeito absurdo. Ah, e tem um detalhe importante aqui. A lematização que a gente viu transforma a palavra numa outra palavra real que existe no dicionário. Já uma outra técnica um pouco mais simples, chamada stemming, ela só corta o final da palavra para achar a raiz. O resultado nem sempre é uma palavra de verdade, tipo entregue. Bom, depois de entender esses primeiros passos, esses blocos de construção, a gente começa a ver o quadro geral. Como o PLN está montando um futuro onde a nossa conversa com as máquinas vai ser cada vez mais natural, mais fluida. O que a gente viu aqui foram só os tijolinhos básicos, mas são eles que permitem construir coisas incríveis. Essa capacidade de entender a linguagem está mudando tudo. Desde o jeito que a gente busca informação no dia a dia, até ferramentas que pegam um documento gigante e resumem em segundos. E vai além. Imagina cientistas usando isso para analisar milhões de artigos e acelerar a descoberta da cura para doenças. É uma revolução completa no jeito que a gente acessa e usa o conhecimento. E tudo isso leva a gente a pensar no futuro, né? A barreira da linguagem, que sempre existiu entre nós e as máquinas, está caindo, tijolo por tijolo. E conforme essa compreensão fica mais e mais profunda, que tipo de colaboração vai ser possível? Que novas formas de criar, de descobrir, vão surgir? Fica a pergunta, porque essa conversa, com certeza, está só começando.